sobre vivendo a vida cristã na prática. O texto que o presbítero Cristiano leu, ele fala que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra. Nós comentamos aqui quarta-feira, nós falamos que sede cumpridores da palavra e não sede cumpridor da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. Você já notou, quando fala varão, fala do jovem. Você já notou assim, aquele que não cumpre a palavra de Deus é como o varão, é como o moço que olha no espelho. Você já notou, quando eu era jovem, quantas vezes a gente olhava no espelho antes de sair? Olhava o cabelo de um jeito, não estava bom, depois você voltava lá, olhava, já tinha esquecido que jeito que estava, voltava e olhava de novo, né? Era desse jeito a vida. Você chegava, já esquecia. Assim também são as pessoas que ouvem, mas não cumprem, né, a palavra de Deus. Nós falamos, irmãos, sobre vivendo a prática da obediência. O que é a prática da obediência? É o ato de obediência, o ato de obedecer, cumprir a vontade alheia ou submissão. Nós falamos sobre obedecer é melhor do que sacrificar, falamos sobre obediência a Deus, e hoje nós vamos falar sobre obediência ao ministério da igreja, né, que nós paramos aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 17, o escritor aos Hebreus, ele vai aconselhar, né, os irmãos ali a respeito da obediência ao ministério da igreja. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, o que acontece? Viver a palavra de Deus na prática, eu tenho que viver a prática da obediência. A obediência é melhor do que sacrificar, obediência a Deus e agora obediência ao ministério da igreja. O escritor aos Hebreus, ele fala, expressando, obedecei os vossos pastores. Obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Porque eles velam pela vossa alma. Cuida da vossa alma, né? E ainda diz, porque velam pela vossa alma como aqueles que hão de dar conta dela. É por isso que às vezes tem hora que a pessoa fala, o pastor pega no pé demais, o pastor cobra demais. Irmãos, aqui o escritor aos Hebreus, ele fala, como aqueles que hão de dar conta. Se eu não ensinar, porque os irmãos sabem que a palavra de Deus, ela tem a profecia da palavra, ela tem 3 funções. Qual? Ela tem edificar, ela tem consolar e ela tem exortar. Então, são 3. Ela edifica, consola e exorta. E às vezes as pessoas querem somente mensagem de consolação. Mas existe momento que vai vir uma palavra de exortação, uma chamada de atenção que Deus vai fazer para mim, para você, qualquer um de nós. Então, o escritor aos Hebreus, ele fala, obedecei vossos pastores. Então, você estará... Tem gente que fala, eu vou obedecer homem. Não, não obedeço o homem, não. Mas o homem foi colocado por Deus. Eu não fui colocado por mim mesmo. Não foi o pastor que me colocou. Não foi eu que coloquei os companheiros aqui, foi Deus que escolheu, Deus que chamou. Então eu tenho que respeitá-los, eu tenho que sujeitá-los a eles. Eu tenho que ter uma submissão, eu tenho que me sujeitar à vontade, né, de Deus e também do ministério. Então, irmãos, esta sujeição nós vemos aí, essa obediência. Ainda, olha para você ver. Hebreus 13, 7. Nós lemos o 17. Olha o 7.
Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Você viu a responsabilidade do pastor? Você viu a responsabilidade daqueles que estão no altar? O escritor, ele fala o quê? Lembrai-vos dos vossos pastores. Eu lembro dos meus pastores, que eu fui pastoreado por eles, oro por eles, você entendeu? E aqui fala, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram o quê? A palavra de Deus. Não falou outra coisa, irmão, falou a palavra de Deus. Aí o escritor vai dizer assim, a fé dos quais eu tenho que fazer o quê? Você viu a responsabilidade que é o altar? As pessoas que você está sob a sua sujeição, elas vão te imitar. E agora, o que eu estou fazendo para eles me imitar? Qual está sendo a minha atitude? Qual está sendo o meu testemunho? Qual está sendo a minha vida? Ah, não, o pastor faz, eu vou fazer também. O pastor, você entendeu? Então, a Bíblia fala que tem que respeitar, tem que sujeitar ao ministério. Aqueles que Deus escolheu lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, fala assim que Deus deu uns para pastores, doutores, profetas, mestres, buscando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, nós pregamos a palavra, ensinando a palavra para os irmãos, eu estou ensinando a mim, buscando o quê? O aperfeiçoamento, ou seja, nós não vamos conseguir chegar num estado de perfeição, ninguém aqui. Alguém consegue? Mas a gente vai tentando o quê? Aperfeiçoar. Perfeição, só Jesus, irmãos. Não adianta eu achar que eu sou melhor do que ninguém, que eu sou santo, não, eu sou falho, eu sou pecador. Todos nós somos. Todos nós estamos sujeitos a falhas, estamos sujeitos a erro. Mas a palavra de Deus, o que ela faz? A palavra de Deus, ela nos mostra que nós somos, visto. Então, a fé dos quais imitai. E depois ainda tem outra responsabilidade, qual é? Atentando para a maneira de viver. Você pensa bem, se muitos lugares as pessoas for fazer o que o seu líder faz, como seria? Jesus um dia falou assim para os escribas, para os discípulos, falando para os discípulos, para a multidão, falou assim, na cadeira de Moisés, assenta-se os escribas e os fariseus. Fazei tudo o que eles vos ensinar, tudo que eles disser, mas não faça o que eles fazem. Por quê? Eles ensinavam, mas não vivia o que ensinava. Eles ensinavam, mas não viviam o que pregava, porque pregar é fácil, irmão, o duro é viver. Pregar é fácil, eu pregar santidade, eu pregar comunhão, mas e eu estou vivendo comunhão, eu estou vivendo santidade? É fácil pregar, é fácil eu chegar aqui e descer a lenha nos irmãos, irmão, tem que ser assim, tem que... E eu? Você entendeu? Então, o escritor é bastante claro, vocês vão imitar a fé dos vossos pastores e atentar para a maneira deles viver. Como que ele está vivendo? Qual é o testemunho dele? O que o povo fala dele? O que a cidade fala dele? O que o povo está vendo nele? Você entendeu? Pensa bem, você tem que escutar de uma pessoa assim, lá do mundo, falar assim, você congrega na onde? Eu sou lá do pastor. Nossa, você congrega aquele homem? Misericórdia. Que lá Ixi! Qual seria a reação dos irmãos? Você fala assim, você congrega lá com a pastoreria? Deus me livre. Nosso Deus, misericórdia. Você entendeu? Então a gente, irmãos, hoje tem a descoberta descobrir o drone filma em todo lado, né?
E Deus já filmava isso lá desde o começo do mundo. Então não é descoberta, porque já tinha, Deus já via todo mundo ao mesmo tempo e vê todo mundo ao mesmo tempo. Então não tem como. Então, obediência ao ministério. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Irmãos, quem assume aqui, pode ser eu, pode ser qualquer outro, ele tem que ter responsabilidade. Ele tem que ter testemunho diante de Deus, diante da igreja e diante da sociedade. Aqui Paulo vai falar: rogo-vos, irmãos, que reconheçais. O que é reconheçais? É você reconhecer o quê? Reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no que preside, é que você está sujeito àquela autoridade que Deus constituiu. Deus pode colocar aqui uma criança ungida, pode colocar aqui um adolescente, um jovem ungido pelo Senhor. Nós temos que respeitar, né? Não estou falando de meninice, igual a gente está vendo aí nas redes sociais, aí que dá até nojo. Não estou falando disso. Mas a gente tem que ter respeito. Se você não gosta do seu pastor, se você não gosta do fulano, não precisa de ficar falando. Ora por ele. O que tem que fazer é isso. Você entendeu? Porque aqui fala, vocês vão reconhecer os que trabalham entre vós, que presidem entre vós, sobre vós, e vos admoestam. Ou seja, que está ali chamando atenção, que está ali te ensinando. Porque aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente recebe de Deus, irmãos, a gente passa para os irmãos, a gente passa para a igreja. Eu não vou ficar só para mim. Aí Paulo vai dizer ainda, e que tenhais em grande estima. Irmão, a gente tem umas pessoas que, assim, que é mais estimada com a gente. Aí tem gente que fala assim, lá os puxa-saco. Lá a panelinha. Não é. Nós podemos ser todo mundo igual aqui, irmãos, com o pastor, com o irmão. Não depende, depende de nós. Não existe. Você já viu Deus na Bíblia? Deus sempre trabalhou só com vaso, nunca trabalhou com panela. Deus sempre pegava vaso. Então, nós temos que ter estima, estimar aqueles que presidem sobre vós, sobre nós, né? Que tenhais em grande estima e amor. Aí Paulo vai dizer, por causa do quê? Por causa da sua obra, por causa do que ele faz. Irmãos, não é fácil você largar a família, você abandonar sua cidade, abandonar seu trabalho e sair para fazer a obra de Deus. E você não tem mais aquele igual Deus falou para Abraão, Abraão, sai do meio da onde? Eu tive que sair do meio da parentela, de perto da minha mãe, de perto do meu pai. Né? O primeiro netinho deles que eles tiveram era o Felipe, como se diz, com 4 meses, a gente teve que sair. 4 meses ele estava, bebezinho. Né? Então, não é fácil você fazer isso. Para você presidir, para você ensinar. Você pensa, 30 anos, irmãos,
Não é brincadeira. Não é. 30 anos. Quando eu saí, eu estava com 25. 25 anos. Para 26. Aí Paulo fala, por causa da obra, tende paz entre vós. Ainda, agora vamos, obediência às autoridades, irmãos. O crente tem que obedecer às autoridades ou não? Aí igual que nós vamos ver, né? Nós vamos ver a obrigação do crente em obedecer às autoridades. Tito 3:1. Tito, antes de Hebreus, e 1. Admoestá-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Admoestai-os que sujeitem aos principados, às potestades, que lhe obedeçam e sejam preparados. Ou seja, as potestades, as autoridades constituídas por Deus. O prefeito foi constituído por Deus. Vereadores, deputados, senadores, foi. Agora, esta minha obediência às autoridades, ela não pode, como se diz, se a autoridade não está conforme a palavra, a lei de Deus, não tem como. Ou eu obedeço a Deus ou aos homens. Lembra de Pedro? Quando ele estava pregando, falou, pode parar de pregar, parar de falar desse nome de Jesus aí. As autoridades mandou ele parar. O que ele falou para eles? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Por que João Batista foi degolado? Porque a autoridade falou para ele, ó, retira essas palavras. Não, você está em adultério mesmo, com a mulher do teu irmão. Você está dormindo com a mulher do teu irmão. Então, eu tenho que obedecer à autoridade, desde que ela esteja também submissa à autoridade de quem? De Deus. Como você vai obedecer um ímpio? Como que você vai obedecer uma pessoa que não crê em Deus? Não tem como. Aí, Tito, ele fala, obedece às autoridades, esteja preparados para toda boa obra. Ainda vai dizer, 1 Pedro 2:13 e 14. 1 Pedro, capítulo 2, falando sobre as autoridades. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 13 e 14. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Isso aqui, ó, olha para você ver, irmãos. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana por amor do... Eu tenho que sujeitar as ordenanças humanas. Para que tem a polícia? Para quem anda? Então eu não preciso me preocupar com a polícia. Por quê? Eu não vou andar errado, você não vai andar errado. Então, eles é para quem está fora da lei. Aí, ele vai dizer que, Pedro vai dizer, sujeitai-vos a toda ordenança humana por amor do Senhor, quer ao rei como o superior. Aí ele ainda vai dizer, quer governadores, como por eles enviado para castigo de quem? Dos malfeitores, e para louvor dos que fazem. Então quer dizer, as autoridades é para quem faz o mal,
E as autoridades também louvam quem faz o bem. Ó, nunca me deu trabalho esse povo aqui desse lugar, desse aqui, desse bairro. Esse povo é muito bom. Nunca me deu trabalho, essa família nunca me deu trabalho na cidade, nunca precisou te chamar a atenção. Mas já tem outros. Ó, a viatura direto. Direto. Então, a nossa submissão, igual às vezes a pessoa fala, nossa, polícia. No trânsito, quando você está sem cinto, aí nós não tem que pôr cinto, irmão, por causa da polícia. Ué. Nós temos que pôr cinto por causa da segurança. Não tem homem, os homens não estão no caminho, não. Mas você não sabe o que vem de lá para cá, ué. Então eu não posso desobedecer. É lei? É lei. A placa, quando você vai aqui para Franca, é quanto? 100. Tem lugar que é 80. E tem lugar que é 60. Quando você vai para Ribeirão Preto, 100. Tem lugar que é 110. E a gente faz o quê? Aproveita a estabilidade do carro. Aí eu estou infringindo a lei humana ou não? E se eu estou infringindo a lei humana, eu estou infringindo a lei de Deus. Você já notou? Quando você vai, tem radar no caminho. Lá na frente tem radar, 60 por hora. A hora que dá mais ou menos 500 metros. A hora que passa. Você entendeu? Vai embora. Então, nós desobedecemos. Aí eu pergunto, aí fica uma questão, presbítero Cristiano. Eu estou a 140 na estrada, o meu carro bate e eu morro. Como que fica? Como que fica a minha salvação? Se eu estava infringindo lei? Você entendeu? Se eu estava infringindo lei. Não, ué. Você entendeu? É 100? 100. 200? Ainda bem que não tem 200, porque se fosse 200, eles andavam 500. Que o limite máximo no país, que até agora que a gente vê, é 110. Né? Eu acho que tem algum lugar que é 120, não tem, é 110, né? O máximo no país todo. Mas tem carro que passa pela gente no asfalto que, se você tiver de peruca, ela voa. O vento. Então, as autoridades, irmãos, elas têm que ser, obedecidas. Judas, versículo 8. Judas não tem capítulo, é só um só, então é o versículo 8. Judas está antes de Apocalipse, depois da terceira epístola de João. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Olha aí para você ver. As pessoas que, contudo, estes semelhantes, aí vai falar nela, assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, havendo corrompido, como aqueles, e indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, todos estes semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne e rejeita a dominação e o vitupério das autoridades. Você já viu pessoas que não respeitam a autoridade, irmãos? Não respeita, não tem respeito. E tem que respeitar. E não é respeitar só na presença, não, porque tem gente que respeita a gente na presença. Na ausência,
fala mal. Você entendeu? Fala mal. Só que Deus está o quê? Vendo tudo. Fala. Romanos 13. Então, quem resiste às autoridades, resiste a Deus, porque as autoridades foram constituídas por Deus. É? Igual, o filho anda errado, vai preso. Aí fica preso lá, esse bandido, você pegou meu filho, mas não viu o que estava fazendo. É igual, irmão, tem vezes que eu topo com as... aqui na cidade, na avenida aqui, ó, Antônio Lemos, em alguns lugares aí, tem uns motoqueiros que empina a moto. Aí, fica quase relando as costas no chão. Uma hora, bate num poste, morre. Aí a mãe, meu filho estava trabalhando, estava não. Estava empinando, estava zoando. Então a gente tem que tomar cuidado, respeitar. O trem já foi feito para andar com duas rodas, quer andar com uma? É igual o carro, você pensa bem, o carro tem 4, todos nós aqui quiser, vou andar só com 2. Vem que trem para a rua fora tombado. Não existe isso. Então, respeito tem que ser respeitado. Tem que ser. Vamos mais. Obediência familiar, Salmo 128. Esse não precisa de ler, não, Bruno, porque todo mundo já sabe de cor, que fala sobre a família. Né? A obediência familiar. Ali fala sobre bem-aventurado, o homem, né? Eu vou só o primeiro verso, só para os irmãos ver, Salmo 128, que é muito lido no culto familiar. Bem-aventurado o homem, aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Né? A mulher comparada à videira, porque a videira produz o quê? O que ela produz? Videira. A vinha. E uva fala de quê? Vinho. Vinho fala de quê? Então a esposa é a alegria da casa. Né? Você pensa uma casa sem esposa? Misericórdia, nós estávamos fritos. Mas não é para fazer a de escrava também não, né? Tudo é ela, tudo é ela, tudo é... Não. Tem que ajudar também. Vamos mais. Obediência. Agora isso aqui vai pegar um pouquinho, viu, irmãos? Obediência de esposa ao marido. Efésios 5, 22 e 23. Vai estar falando sobre obediência, viver a obediência na prática. Não é, eu vivo na obediência, não falar não adianta, só falar não adianta. Efésios 5, 22 e 23, obediência da esposa ao marido. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Olha aí, o que Paulo fala, né? As esposas obedeciam aos maridos. Vós, mulheres, sujeitai ao vosso marido, como ao... Do jeito que você servir a Deus, você tem que servir o marido. Ixi, pastor, né? O negócio está feio. Ué. Você sabia que as mulheres no passado, a Bíblia vai falar, Paulo vai testificar e fala assim, que as mulheres no passado chamavam seus maridos, sabe de como? Meu senhor. Meu senhor. Oh, meu senhor. Era o respeito da época. Igual hoje, você já viu que jeito que é, né?
Quando namora, o bichinho é pequeno. Meu gatinho, minha gatinha. Depois vira minha onça, minha jararaca. Vira cada bicho. Né? Então tem que sujeitar a esposa. Essa sujeição, irmão, não é assim, ficar arrastando também. O que é, amor? O que você quer? O que você quer? Não é assim também, não. Porque tem gente que pensa que é sujeição. Eu te falei, tá falado. Primeiro era assim. Você sabe, ainda tem região no Oriente Médio que é assim ainda. Mulher não tem vez. Tem vez, não. Um dia eu vi uma reportagem que num país que a mulher só come depois que todo mundo comer. Você imagina se não sobrar. Está roubada. Pensa essa lei vem para o país, os homens iam rapar a panela, hoje eu te mato. E é elas que faziam ainda. Fazia e não podia comer, só comia depois que todo mundo comer. Sobrou? Não. Então, meu filho, não vai fazer outro, não. Né? Então, Paulo fala, obedecei vosso marido. Porque o marido é o cabeça de quem? Da mulher. É o homem. Deus deu essa responsabilidade para o homem, irmão. Mas tem homem que é tão... Ixi. Sugamanga, sei lá. É a mulher que tem que fazer a vez dele. Tem medo de trocar a lâmpada, tomar choque. Toma banho no chuveiro frio de medo de trocar o chuveiro. Fica um mês que é trem gelado. Troca o chuveiro. Eu tenho medo. Muda essa fala. A lâmpada, uma mulher fica cozinhando no escuro, na cozinha. Não sei o que deu um estouro, eu estou com medo. Não, tem que. Então, Paulo fala, porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça sendo ele o próprio salvador do corpo. Então, quando a mulher, ela casa, quando os dois se casam, aí a matemática de Deus, na matemática do homem, 1 mais 1 é quanto? E na matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. Sabia? Essa é coisa de doido. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. Por quê? Nós nos tornamos uma carne só. Até a morte separar. Separou, morreu um dos cônjuges. Aí o cônjuge que está vivo tem liberdade de casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Mas quem já está escardado, vai correr. Foi só essa ou só esse, ó, tchau, nunca mais. Né? Então, irmãos, há uma necessidade de obediência da mulher para o marido, né? Vamos mais. Tito 2:5. Tito 2:5. Tito, capítulo 2, versículo 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Que as mulheres sejam o quê? Moderada. O que é moderado? Sem exagero. Tudo exagerado é pecado. Santidade em excesso vira pecado. Pessoa quer ser santa demais, mais santa do que todo mundo. E todos nós, irmãos, erramos. Quem é que erra? Todo mundo, todos nós. Erra no pensamento,
erra em palavra, erra em olhar. Tudo isso. Então, Tito, ele fala, olha, as mulheres sejam moderadas, castas, boas donas. Ai, ai, ai. Tem que ser boa dona de casa. Essa geração de hoje que está vindo, só Jesus na causa. Frita um ovo, que jeito que quebra? Joga com a casca. Joga com a casca. Arroz. Vai fazer 2 canequinhas de arroz, 5 litros d'água. Misericórdia, irmão. Aqui virou uma prasta. Quem come? E as cozinheiras boas, lá vai acabando, irmão. Quero ver quem vai ficar aqui na terra, aqui, quem que vai comer. Vai comer tudo digital. Comida digital. É. Você vê, o pão hoje já não amassa mais como amassava na padaria. Já vem tudo congelado. Só chega e põe lá. Feijão, irmão, feijoada. Enlatado. Você pensa bem para você ver. Tem que ser boa dona de casa. Tem que saber cuidar da casa. A mulher. Ah, eu quero casar. Tem gente que quer casar. Mas pensa que casamento é só love. É? Ai, amor, que Deus, esperei tanto. Mas aí, esquece que tem que cuidar da casa, cozinhar feijão, lavar roupa, pôr roupa. Pensa que casamento é só amor, casei com pão. Casou com pão e está morrendo de fome. Outro casou com gato, está morrendo arranhado. Então está tudo desse jeito, irmãos. Vamos mais. Colossenses 3,18. Olha aí, Paulo falando também aos irmãos ali de Colossos. Capítulo 3, versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Esteja sujeito ao seu marido. Uma vez eu fui num casamento, o pastor acho que errou. Ele falou assim, vós, mulher, sejais sujeitos aos vossos maridos. Não é vosso não, é vossos não, é um só. Se a gente não prestar atenção, você fala, vós, mulher, sejais submissos aos vossos maridos. Está no plural, que negócio é esse? Você entendeu? Um S, você complica o negócio. Mas por que falou lá, obedecer a vossos maridos? Pode ter mais de um? Pessoal, um já dá trabalho. Um já dá trabalho, imagina. O Jacó com 4. O Jacó com 4 mulheres. Fosse no dia de hoje, tem que dar tem que dar um. Como é que chama aqui esse celular mais caro? Pensa bem, tem que dar um iPhone para cada uma delas. iPhone é o quê? 10 mil, 12 mil? Ixi, estava roubado. Então, irmãos, sujeitai-vos a vosso marido, como convém no Senhor. Porque quando a gente está lá, porque assim, irmão, eu não sei de hoje, como que está a geração de hoje, mas era uma empolgação. Ai, está chegando meu casamento, está chegando meu casamento, está chegando meu casamento. Aquela empolgação toda, convite para todo mundo. Pensava que ia ganhar um caminhão de presente, chegava lá, ganhava só xícara e copo e panela de pressão. Misericórdia, parece ir cozinhar feijão para a cidade. Era desse jeito aí. Era dessa forma. Era aquela empolgação. Poxa, acabou tudo. Acabou.
Você quer ver você passar aperto? É assim, o casalzinho de novo casar, você chegará assim, nós vamos almoçar aqui. Você faz. A mulher falando pro marido, faz. Seu pai está aí, mas sua mãe faz. O medo. Fazer o quê? Grude. Irmãos, é complicado. Então tem que ter obediência. Pastor, o senhor está falando só da obediência das mulheres, não vai falar dos homens. Então vamos falar dos homens, então. Obediência dos maridos e das esposas. Agora é nós, irmão. E você sabe que eu não tenho como poupar, né? Nem, porque até que a gente toma... O primeiro a apanhar aqui é eu. Obediência de maridos à esposa. Efésios 5, 25 a 29. Efésios 5, 25 a 29. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a ela se alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E aí? A obrigação do marido, a obediência do marido para com a esposa. Não, pastor, eu sou o chefe da casa. Eu sou o chefe. Não, lá é casa, lá não é tribo. Tribo, chefe é tribo, né? É em tribo. Lá é casa. Aí Paulo vai dizer, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Você tem que amar, nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Que jeito que Cristo amou a igreja? O que fez? Morreu por ela. Aí eu pergunto, será que nós estamos dispostos a morrer pela esposa? Ó, pastor, o negócio é o seguinte, um rim não está funcionando não. Vai ter que fazer transplante. Vai, vamos ver se nós achamos. O seu é compatível. E aí? Mas vou ficar só com um. É aí que a gente vê, né? Amar. Como Cristo amou a igreja. Jesus, ele amou tanto a igreja que morreu por ela. E agora, será que a gente está disposto a morrer pelo cônjuge? Ô, amor, eu morro, você fica. Aí, só se eu morrer primeiro, você ficar ser casado de novo, eu volto aqui. Ih, pode ficar tranquilo. Volta não. Pode casar tranquilo, porque não tem perigo. Volta não. Então, Paulo, ele fala, irmãos, como Cristo amou a igreja e entregou por ela, para santificá-la, para tornar a igreja santa. Porque assim, por que Paulo fala de obedecer, o esposo obedecer? Porque quando a gente está namorando, isso aqui não foi só comigo não, isso aqui eu sei que acontece com todos. Quando está namorando, é uma coisa. Sim ou não? Pode responder, sim ou não, irmãos?
É, ué. É benzinho para cá, presentinho para lá, flor para lá, flor para cá. É doce para lá, é doce para cá. É elogio para lá, elogio para cá. Nossa, mas você está linda, amor. Nossa, que peça rara. Aí Paulo fala aqui, ó, você tem que amar, não é só na flor da mocidade, não. Todos os dois têm que amar, a hora que o cabelo branqueia, ou a hora que a gente sai um pouquinho do esquadro, né? A hora que você, o prumo, pá, já pega na barriga. Ah, mas quando eu casei com você, você era magrinha, você era... Ah, mas que é isso aí? Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa, irmão. Não vai ficar bonito pro resto da vida, não. Tem gente que vive que acha que vai ficar do jeito que é a vida inteira. Vai ter dia que você vai chegar a olhar no espelho e falar, pelo amor de Deus, quem que é esse? De onde saiu isso? E é você. Não, mas lá atrás, esquece lá atrás. Tem irmão que chega lá em casa, às vezes eu até tirei lá da estante. Pastor, isso aí é o senhor? Do meu casamento. Quem conhece o desenho do Scooby-Doo? Não, era o Salsicha escrito. Você entendeu? Era, irmão. Tudo passa. A gente... Aí a gente fala, e aí? Só crescendo? É. Depois do que casa, você só cresce. Para os lados e para frente. É, ué. Então Paulo fala, essa obediência, ela tem que ser até quando? Até quando, irmãos? Até que a morte. Porque no dia que a gente veio diante do altar, a gente jurou para quem? A gente está vendo aí, irmãos, o casamento banalizou. Você sabia que, eu sempre reflito isso, que convite de casamento há uns 30 anos atrás, há 35 anos atrás, era igual talão de luz. Todo mês chegava convite para casamento. Todo mês tinha convite para casamento. É numa igreja, é na outra, que monte. Acabou. E os que estão casando, eles já olham para você assim, ó, eu vou casar. E guardar a roupa o senhor vai me dar. Geladeira, vocês dois aí, um fogão de 6 bocas. Não é desse jeito? Aí chega no dia, você já deu um presente que custou caro. Chega no dia, está lá comendo salgadinho, de repente vem 200. Você tem que entrar assim. Hã? Então, e outra. Não, eu não tenho dinheiro, não tenho cartão de crédito. Nós divide. 300 em 6,50. Então tá desse jeito, irmão. As coisas tá fácil demais. Já não tá tendo. E os que tá tendo tá desse jeito, você imagina. Eu falo porque eu vi esses dias para trás, esses acontecidos. Falei, meu Deus do céu. Eu já passo longe. Tchau. Tem que ir todo mundo igual. Todo mundo igual.
né? Então, para nós encerrar, irmãos, ainda fala, Colossenses 3:19. Ainda vai falar dos maridos, porque os maridos apanhou pouco. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Misericórdia. 3:19, olha aí. Vós, marido, amai vossa mulher, e não... O quê? Nossa, Pai do céu. Não vos irriteis contra ela. Não vou nem pedir para levantar a mão. Você irrita com a sua esposa? Vai levantar a mão. Depois te acerta lá em casa. Hã? Então, Paulo fala, não vos irriteis. E tem hora que a gente irrita, né? Tem hora que irrita. Principalmente, às vezes, tem um homem que não entende o momento que a mulher está passando, quando tem os 5 dias ou 6 dias do mês que ela passa por um momento difícil, né? Que só ela sabe, e às vezes o marido não entende. Isso é mãe, isso é mãe. É desse jeito. E está lá com dor, está passando dor, está sofrendo. É mãe. Vou sair para a rua. Deixa eu ver aqui. E o último, 1 Pedro 3:7. Falando de obediência, irmãos, na prática. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honras à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vixe. Você notou que até oração pode ser impedida? Quando Pedro ele fala, igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento. Ou seja, você tem que viver debaixo do mesmo teto com entendimento. Você pensa bem, um casal em desatendimento. O vizinho da esquerda vai tampa o ouvido, nossa, chegou, escuta, é panela voando, né? Se você chegar no portão, você tem que abaixar, porque a panela passa. Tudo isso às vezes acontece, né? E Pedro fala, igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher. Por quê? Como vaso mais fraco. A mulher é um vaso, assim, mais fraco no sentido, irmãos, nós não podemos medir força com mulher. Mas em outro aspecto, a mulher é mais forte que o homem. Porque o homem dá um tai no dedo. Dá um cortadinho, não pode ver sangue. E a mulher é o sangue todo mês. Todo mês sangue, perdendo sangue, todo mês. E o homem macho, vou morrer. Por isso que Deus aqui fala, como vaso mais fraco, né? Como sendo cordeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, nós somos cordeiros da graça, da vida. Nós herdamos a vida de quem? Da mulher. Não tem jeito de ter vida sem. A mulher veio da onde? A mulher veio da onde? Do homem. E o homem veio de quem? De Deus. Mas
o homem não vem sem a mulher. Porque quando Deus formou o Adão, ele já inseriu. Deus fala assim, que Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea. O criou. Deus já criou. Só que Deus deixou um tempo lá o Adão sozinho. Aí a girafa com os animais, cada um com seu par, cada um com seu casal, né, passeando no jardim. Todo, o Adão lá. Aí Deus falou. De tudo que Deus fez, só uma coisa que Deus viu que não foi boa. Você viu? Deus fez o céu e viu que era bom. Deus fez o mar e viu que era bom. Aí uma coisa que ele fez que ele viu que não era bom. O que era? Que o homem ficasse só. Eu vou fazer uma ajudadora para você. É ajudadora, irmão, não é estrovadora, não. É, a esposa tem que ajudar o marido. Principalmente quem tem chamada na obra, irmãos. Se não ajudar, eu vou te falar. Caixote de madeira, rapidinho. Paletó de madeira. Eu já vi gente que segurou o ministério. Tchau, foi embora. Mas morreu. Vai atrapalhando o ministério. Deus tem uma chamada. Deus vai ficar lá. Deus conhece meu coração. É lógico que conhece. Só Deus sabe o que está aqui dentro. É, Deus sabe mesmo o que está aqui dentro. Vocês me veem por fora, mas por dentro. Irmão, a Bíblia fala que o rosto reflete o que está dentro. Um coração alegre aformoseia o rosto. Quando a pessoa está alegre, o semblante dele muda. O semblante dele fica alegre. Quando ele está triste, o coração dele está triste, você olha. Até não dá para nem falar aleluia. Você entendeu? O coração está ruim. O coração está triste. O coração está fechado. É, mas eu sou por fora assim, mas por dentro, você está ruim por fora, por dentro, meu filho, você está pior. Porque toda hora que olha, está. Ó. Cara feia. O que foi, irmão? Nada não. É igual o marido em casa. Ele chega, ele arruma problema lá no serviço. Aí chega em casa, o cachorro vai topar com ele no portão, o primeiro a tomar o chute. O tiozinho vem, tadinho, embanando o rabo, e ele vem nervoso e lá, vai, sai daqui. A esposa vem, o que foi, amor? O que foi, amor? Não, o que é, ó? Aí pronto. Até os cachorros sofrem. É? Então, irmãos, é só Deus para dar graça para nós obedecermos. Em nome de Jesus. Semana que vem, irmão, nós vamos falar sobre, olha aqui, obediência dos filhos aos pais. Aí vai ser dos filhos. Obediência dos filhos aos pais e obediência dos pais aos... Ah, pastor, mas o pai tem que... Não, aí você vai ver porque Paulo fala assim, ó, tem 2 mandamentos, para o pai e para o filho. Para os filhos honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E para os pais, vós, pai, não irritei as vossos. Tem pai que irrita filho. Tem mãe que irrita filho. Tem tudo isso. E nós vamos aprender aqui, é obediência. É obediência. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Aí depois nós vamos acabar esse. Na quarta-feira vai falar a obediência dos filhos aos pais, obediência dos pais aos filhos, obediência aos patrão
e a seus senhores, com os versículos tudo aqui, porque tem gente que é assim, aonde que sai a comida dele, ele amaldiçoa. E se não tivesse o serviço lá? Isso aqui podia fechar. Se fechasse, é o primeiro a ir para a rua. Ficar desempregado. Essa firma aqui pode acabar. Isso aqui pode acabar. Seus filhos comem de lá. Ah, mas ele é ruim. Ele pode ser ruim o tanto que for, irmãos. Mas é de lá que está saindo a minha comida. O patrão pode... tem que orar. Alguém reclamou um dia para mim de uma pessoa, de um patrão. Eu falei, gente, presta atenção, quantas famílias trabalham lá? Ah, tá uns 120 empregados. Eu falei, pois é, são 120 famílias. Você imagina se você pedir para Deus para ir quebrar? É 120 pais de família desempregados. Então tem que pedir para Deus abençoar. Oh, Deus abençoa, dá inteligência para ele sustenta muita gente com o serviço lá, muita gente come, bebe, tudo. Então nós vamos estudar isso aqui, irmãos. Obedecer aos vossos senhores, obedecer aos vossos patrão. Tem que obedecer. Ah, mas esse é chato. Fazer o quê, ué? Eu trabalhei assim e o patrão era chato, mas eu suportava. Eu ia para a cabeça dos outros, não, porque tem gente, põe fogo para você fazer fofoca. Tiça. Você fazer, fala mesmo, é isso mesmo. Aí depois fala, aí, fulano estava falando do senhor lá na padaria lá, que o senhor falou que o senhor não presta, que o senhor é um avarento, que o senhor é louco por causa de dinheiro, que o senhor morreu, vai para os esquilos dos infernos. Desse jeito. Então, nós vamos estudar isso aqui quarta-feira, se Jesus não voltar. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nessa noite por tudo que o Senhor fez.